Olá, bom dia. Bom, vamos voltar às nossas ocorrências. Então, eh, a gente percebe algumas tendências dentro do comportamento das polícias militares na forma com que elas apresentam a sua violência contra a população mais vulnerável. E uma tendência que a gente tem visto nos últimos meses é a questão de jogar pessoas de ponte. Então, tivemos uma ocorrência no final do ano passado, 18 de dezembro, se não me engano, em São Paulo, né, onde um cidadão que foi abordado, não foi encontrado nada de errado com ele, e ainda assim os policiais arremessaram ele de cima de um viaduto de 3 metros de altura. Então, sabendo, o cidadão sobreviveu, né, e os policiais estão presos preventivamente, aguardando o julgamento. Então foi bastante criticado naquela época, o comandante-geral da Polícia de São Paulo também fez uma crítica. E agora temos uma segunda ocorrência, que foi em Espírito Santo. Então, um uma pessoa de 17 anos, então menor de idade, foi arremessado da segunda ponte, que fica entre Vitória, Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória. Só que, diferente desse caso de São Paulo, onde ele caiu, né, num córrego, então não tinha risco de afogamento, nesse caso de Cariacica, ele acabou se afogando, ele não sabia nadar. E, então, para entender todo o contexto do que aconteceu nessa ocorrência, o Kailan, que é o nome da vítima, ele foi abordado por policiais, né, quando estava retornando para casa. E identificaram que ele tinha um mandado de apreensão em aberto, de menor, né, não tem mandado de prisão. E aí foi conduzido até a delegacia para fazer os procedimentos. Na delegacia se percebeu que o mandado já tinha expirado, não valia mais. Foi para participação em roubo em 2023. E então o delegado orientou que ele fosse levado para casa. E aí os policiais botaram ele na viatura e pararam em cima dessa ponte e arremessaram ele da ponte. É, Como ele veio a falecer, os policiais tiveram também a prisão preventiva decretada e essa semana então saiu oferecimento da denúncia do Ministério Público. E aí o vídeo da ação dos policiais também acabou, né, se tornando público. E a gente percebe que eles não estavam nem aí pro Kailan, eles realmente só suspenderam ele, jogaram por cima da mureta, e aí o Kailan caiu na água se debatendo e eles completamente ignoraram o desespero dele. É uma coisa bem horrível de ver. E aí a gente sempre se pergunta por que esse tipo de coisa acontece, né? E eu vou repetir, né? Um dos grandes problemas da forma que a segurança pública é prestada aqui no Brasil é essa visão distorcida de que há um inimigo, né? Um inimigo da sociedade. Então, eu tenho certeza absoluta que se for conversar com esses 3 policiais, eles vão entender, eles vão transmitir a ideia de que eles fizeram uma coisa boa, porque na verdade eles livraram a sociedade de uma coisa ruim, né? Fizeram uma limpeza, então tornaram a cidade mais segura, e que eles estão sendo injustiçados porque de fato eles são heróis, porque estão fazendo esse trabalho de manutenção da paz. E justamente porque essa visão de que algumas pessoas e alguns grupos específicos são o inimigo e como inimigo eles devem ser tratados de forma eh, de forma subhumana. Então, eles desumanizam essas pessoas, eles não enxergam mais como outro ser humano, e aí isso acaba virando carta branca para tratá-los da forma que eles têm tratado. Então, seja por tortura, seja por né, homicídio, seja por sequestro, eles têm toda uma metodologia já predefinida que a gente vê bastante em situação de guerra, mas não deveria ver
né, dentro de uma sociedade civil organizada. E, então, agora, né, como eles estão sendo acusados de homicídio, e eu acredito que vão ser condenados, o conjunto probatório é bem robusto, incluindo as filmagens, é, eles passaram a ser, né, os bandidos que eles tentavam defender a sociedade. Então, essa visão maniqueísta, ela é muito simplista, ela não consegue extrair toda a complexidade. E vamos lembrar, existem vários outros tipos de criminosos, crime de colarinho branco, de fraude, tráfico de drogas em larga escala. E esses policiais não entendem que essas pessoas também são ruins e não vão atrás desse tipo de pessoas. Eles só querem focar nessa visão limitada de que o grupo vulnerável, que são as pessoas negras, periféricas, é que são o grande mal, né? A raiz do mal da sociedade. Então a gente espera que algum dia as coisas mudem. Eu já estou bem contente de ver que esses casos que têm aparecido, eles têm virado indiciamento, têm virado processo e alguns estão virando condenação. É raro, mas é uma tendência também. A gente está percebendo que as coisas estão mudando. Mas também não se enganem, né? Esse tipo de caso ele não é tão incomum assim. O que é incomum é o fato dele ser filmado. Então, como eles fizeram em cima de uma ponte, que tinha um sistema de monitoramento, a situação acabou sendo gravada. Né? Esse outro caso que eu citei mais cedo, de São Paulo, foi gravado porque tinha alguém passando na rua e fez a filmagem. Então, isso acontece com frequência, mas nunca é denunciado, ou se é denunciado acaba não dando em nada, porque não tem, né, um registro robusto. Mas já tivemos situação né, mortes causadas por policiais que foram inquestionáveis e ainda assim o pessoal foi absolvido. Então, percebendo essa tendência, a gente começa a ter um pouco mais de esperança de que as coisas vão melhorar e que em algum momento, pelo menos por proteção, por autoproteção, a polícia vai começar a entender que essa postura de agressiva, de violência, essa postura que não é urbana e que não é de alguém que está prestando segurança pública, é, é inadequado e não é mais compatível com o que a gente espera de uma sociedade organizada. É isso, muito obrigada, tenha um ótimo final de semana.